acadêmicos, nós vamos trabalhar mais uma aula hoje e o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje vai ser correlação e regressão linear simples. Para a gente iniciar esse conteúdo, eu coloquei um exemplo aqui para instigar a gente a verificar o que é correlação e regressão. Uma empresa resolveu estudar a variação da demanda em unidades de seu produto em função do preço de venda em reais praticado. Para isso foram coletados os seguintes dados. Então, quando o preço do produto, representado por X, for R$ 56, a demanda do produto estará em 100 unidades, demanda representada por Y. Quando o preço do produto for R$ 60, a demanda será 93 unidades. O preço do produto 63, demanda 87. Preço do produto 68, demanda 81. Preço do produto 74, demanda 75. Se nós observarmos a relação entre o preço e a demanda, nós podemos observar que, à medida que o preço desse produto ele está tendo aumento, a demanda desse produto ela está diminuindo. Então, se nós quiséssemos verificar a relação entre o preço desse produto e a demanda, nós podemos fazer a verificação dessa correlação pelo conteúdo de correlação. Então, na verdade, o que é correlação? A correlação ela quantifica a força da relação linear entre duas variáveis. Já a regressão, ela explicita a forma dessa relação através de uma equação matemática. Então, nós queremos medir a força de relação entre, nesse exemplo aí, entre o preço de venda do produto e a demanda desse produto. E ainda mais, se nós quiséssemos saber se o preço do produto, um exemplo, tivesse em R$ 80, qual estaria sendo a demanda desse produto? Então, a partir do estudo de correlação e regressão, nós podemos verificar essa força de relação linear e também nós podemos fazer uma previsão em relação, nesse exemplo aí, o preço do produto está X, qual será a demanda? Então, definição de correlação linear simples. Damos nome de correlação à forma como as variáveis x e y se relacionam. Ela pode ser positiva quando as variáveis são diretamente proporcionais, ou seja, quando uma aumenta, a outra aumenta. Pode ser negativa quando as variáveis são inversamente proporcionais, ou o aumento de uma não acarreta a diminuição da outra. Se nós voltarmos no nosso exemplo lá, nós podemos ver claramente que à medida que o preço do produto aumenta, a demanda ela diminui. Então, nós temos, nesse caso aqui, uma correlação em que as variáveis são inversamente proporcionais. O aumento de uma acarreta na diminuição de outra. Então, essa correlação ela vai ser negativa. A gente nem sabe calcular a correlação ainda, mas quando nós efetuarmos o cálculo dela, nós sabemos que o resultado ele vai ser negativo. Como é que a gente vai calcular essa correlação entre essas duas variáveis? Ou seja, como é que a gente vai quantificar a força de relação linear entre essas duas variáveis? Através do coeficiente de correlação de Pearson. O coeficiente de correlação de Pearson é um valor que informa a intensidade e a forma da correlação linear entre duas variáveis. A partir da análise do seu resultado, podemos determinar se é adequado ou não a utilização de um modelo linear para a modelagem do fenômeno, chamado de E. O coeficiente de correlação é calculado por essa equação. A princípio, essa equação ela é muito complexa, mas a partir do momento que nós formos desenvolvendo os exercícios, vocês vão ver que ela não é tão complexa assim. Então, o coeficiente de correlação ele é dado pela letra R minúscula, é o somatório da multiplicação de x vezes y menos o somatório de x vezes o somatório de y ali, dividido pelo número de elementos da pesquisa, tudo isso dividido aqui pela raiz quadrada, o somatório de x ao quadrado
menos o somatório de x ao quadrado dividido pelo número de elementos, que multiplica o somatório de y ao quadrado menos o somatório de y ao quadrado dividido por n. Então, por enquanto, vocês não se preocupem com essa fórmula. Quando a gente estiver trabalhando um exemplo aqui, vocês vão ver que não tem muita dificuldade a gente substituir os termos nessa equação aqui. A partir do momento que nós calculamos o coeficiente de correlação, esse coeficiente tem uma classificação. O coeficiente, vocês podem observar que o R está em módulo aqui, então ele vale tanto para valor positivo quanto para valor negativo. Então, se esse coeficiente estiver entre 0,9 e 1, nós temos uma classificação ótima. Ou seja, as variáveis elas estão altamente relacionadas, uma está dependendo da outra. Se o coeficiente de correlação estiver entre 0,8 e 0,9, nós temos uma boa classificação, entre 0,7 e 0,8 razoável, e assim por diante. Vamos voltar no exemplo lá. Uma empresa resolveu estudar a variação da demanda, seu produto em função do preço de venda. Para isso foram coletados alguns dados. Vamos verificar se há uma forte relação, uma ótima relação entre essas duas variáveis. Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Para fazer esse cálculo aqui, nós precisamos calcular o coeficiente de correlação de π, pois é ele que mede a relação entre essas variáveis. Para fazer esse cálculo aqui, eu já elaborei uma tabela, deixei essa tabela pronta aqui, para vocês verificarem que não é tão complexo. Então, o que eu coloquei aqui nessa tabela? Ó, eu peguei o preço do produto e coloquei aqui, ó, preço 56,663. Peguei a demanda do produto em relação ao preço e fui colocando aqui. Ó. Se nós observarmos nessa fórmula, nós precisamos de quê? Somatório de x vezes y. Então, nós precisamos da multiplicação de x por y, nós precisamos da soma dos valores de x, da soma dos valores de y, da soma dos valores de x elevado ao quadrado, da soma dos valores de y elevado ao quadrado. Então, nós podemos fazer tudo em uma tabela que fica mais fácil para a gente visualizar esses valores. Então, primeiramente aqui, ó, soma dos valores de x. X está representando o preço desse produto, basta apenas somar esses valores, 56, 60, 63, 68 e 74. A soma desses valores resulta em 321. A soma dos valores de y está representando a demanda, 100, 93, 87, 81, 75. Essa soma aqui resulta em 436. Soma dos valores de x ao quadrado. Então, o que nós temos que fazer aqui? Pegar o valor de x, 56, e elevar ao quadrado. 56 ao quadrado, 3.136. 60 ao quadrado, 3.600. 63 ao quadrado, 3.969 e assim por diante. A partir do momento que todos os valores de x estão elevados ao quadrado, basta fazer o somatório de x ao quadrado. Então, o somatório desses valores, 3.136 mais 3.600 e assim por diante, a soma dessa coluna aqui todinha, resulta em 20.805. Soma dos valores de y ao quadrado. Mesma coisa que nós fizemos. Nós vamos pegar os valores de y, elevar primeiramente ao quadrado, 100 ao quadrado, 10.000, 93 ao quadrado, 8.649 e assim por diante. A partir do momento que nós temos todos os valores de y elevado ao quadrado, basta fazer o somatório. Então, o somatório de todos esses valores aqui resulta em 38.404. E soma dos valores de x vezes y. Então, nós precisamos multiplicar cada valor de x por cada valor de y, ou seja, 56 vezes 100, 5.600, 60 vezes 93, 5.580, 63 vezes 87, 5.481. Feita essa multiplicação aqui de todos os valores de x por de y, basta fazer o somatório. Então, soma de x vezes y, 27.719. Pessoal, se a gente sempre fizer esses cálculos colocando nessa tabela aqui, fica bem fácil a gente chegar aos valores dessa forma. Agora, nós vamos observar todos esses somatórios aqui
e vamos substituir os valores lá no coeficiente de correlação de Pearson. Vamos lá. Então, nós temos todos os valores ali, nós já calculamos. E eu já deixei os valores substituídos aqui, ó. Somatório de x vezes y. Eu venho aqui nessa coluna, somatório de x vezes y, 27.719. Venho aqui substituir esse valor. 27.719. Somatório de x vezes somatório de y. Somatório de x é 321. Somatório de y, 436. 321 vezes 433. N número de elementos. Essa pesquisa aqui foi feita com 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, substitui por 5. Tudo isso daqui dividido pela raiz quadrada de soma de x ao quadrado. Vem aqui na coluna de x ao quadrado. 20.805, substituir. Menos soma de x, ó, é a soma de x, 321. Depois eleva ao quadrado. 321 ao quadrado dividido pelo número de elementos, que é 5. Vezes soma de y ao quadrado, vem aqui, soma de y ao quadrado, 38.404, menos soma de y, 436, eleva esse valor ao quadrado, dividido por 5. Resolvendo esse cálculo aqui do coeficiente em uma calculadora, nós vamos encontrar o valor menos 0,989. Ou seja, o que nós falamos no início da aula. Antes de fazer esse cálculo, nós sabíamos que o resultado iria ser negativo, porque à medida que o preço do produto aumenta, a sua demanda diminui. Então, elas são inversamente proporcionais. Nós temos o resultado aqui do coeficiente de correlação de Pearson, e com esse resultado, basta fazer a classificação. Então, nós temos que esse resultado, lembrando aqui, ó, esse resultado aqui, o R, ele está em módulo, então considere tanto valor positivo quanto valor negativo. Esse valor está entre 0,91, ou seja, tem uma classificação ótima. Ou seja, nós temos uma ótima correlação entre essas duas variáveis. Então, essas duas variáveis estão fortemente relacionadas. Então, quando nós temos uma ótima classificação, nós podemos utilizar uma equação matemática aqui para descobrir alguns possíveis valores aqui que seja do nosso interesse. E essa equação que é do nosso interesse, se for o caso, é estudo da regressão linear. Então, uma vez caracterizada a relação, foi o que nós fizemos, nós caracterizamos uma relação entre o preço do produto e a demanda, procura-se descrever sobre forma matemática através de uma função. A estimação dos parâmetros dessa função matemática é o objeto da regressão. Então, qual que é o objetivo da regressão linear? É identificar uma função que descreve o mais próximo possível a relação entre essas variáveis e assim podemos predizer o valor que a variável y irá assumir para um determinado valor, independente da variável x. Então, nós temos aqui que a regressão linear simples tem como objetivo determinar a equação da reta ajustada, um modelo matemático, ou seja, uma reta que passa o mais próximo possível dos pontos entre preço e demanda, que é o nosso caso em estudo. Para determinar essa reta, nós vamos utilizar esses parâmetros aqui. Nós precisamos determinar os parâmetros alfa e beta. Então, nós sabemos que a equação linear é dada pela fórmula y é igual a x, a mais bx, então nós vamos usar aqui alfa mais bx. Para calcular esses parâmetros alfa e beta, o alfa ele vai ser calculado através y barra, ou seja, é a média de y menos o b vezes a média de x. E esse beta aqui nada mais é que a soma de x vezes y menos a soma de x vezes y dividido pelo número de elementos
dividido pelo somatório de x ao quadrado, menos a soma de x ao quadrado, dividido pelo número de elementos. Então, não se assustem aqui novamente, a gente olha essas equaçõezinhas aqui para determinar esse modelo matemático, a gente fica um pouco preocupado, mas não se preocupe que como a gente já tem os dados daquela tabela, fica fácil a gente substituir esses valores. Então, vamos lá. Vamos voltar no nosso exemplo. Agora, imagine se, com esses dados aí dessa pesquisa, o nosso objetivo seria, se o preço do produto subir para R$80, quanto que vai estar vendendo desse produto? Ou seja, quanto que será a demanda? Então, como é que a gente pode fazer essa estimativa? Através dessa reta de regressão linear. Mas primeiro a gente tem que determinar essa reta e a partir do momento que nós determinamos essa reta, nós vamos definir quanto que será a demanda aproximada se o preço do produto for R$80. Então vamos lá, primeiramente determinar a reta. Para determinar a reta, nós vimos que nós precisamos do valor de beta. E nós precisamos do valor de alfa. São os dois valores que nós precisamos. E eu trouxe para cá aquela tabela novamente. Então vamos lá, determinar o valor de beta. Então, nós temos pela tabela aqui todos os valores já calculados. E sempre observa a fórmula, ó, valor de beta. Soma de x vezes y. Vai lá na tabela que já está prontinha. Soma de x vezes y, 27.719. Menos soma de x vezes soma de y. Soma de x, 321. Soma de y, 436. Então, eu já estou substituindo ali, ó. 321, 436 dividido por 5, dividido por soma de x ao quadrado, vem na tabela, observa, 20.805, menos soma de x, 321, eleva esse valor ao quadrado, dividido pelo número de elementos. Utilizando uma calculadora e resolvendo esse valor aqui, nós temos que o valor de beta é menos 1,38. E, para calcular o valor de alfa, nós precisamos da média do valor de y. Gente, se nós já temos a soma de y, 436, essa média nada mais é que dividir esse valor por 5, aquela média aritmética que nós estamos trabalhando desde o início do curso. 436 dividido por 5 dá 87,2. Menos esse valor aqui de beta, que é 1,38. Pessoal, eu arredondei aqui, ó, pode observar que está aproximado. Mas quando eu calculo isso daqui, eu tenho que utilizar todos os valores, por isso que eu já coloquei reticências aqui, ó. Senão esse valor de alfa aqui, ele vai dar um valor aproximado. Então eu tenho que pegar todas as casas decimais e jogar aqui na calculadora para fazer essa multiplicação. Senão sempre vai dar uma diferença no valor aqui de alfa. Então nós temos aqui 1,38, tem mais casas decimais aqui, vezes a média de x. Então nós pegamos o valor de b, que é esse valorzinho aqui, vezes a média de x. Quem que é x? A soma de x, 321. Essa média aqui, basta dividir por 5 elementos. 321 dividido por 5, 64,2. Então, jogando esses valores aqui na calculadora, nós temos 87,2 menos 1,38 vezes 64,2. Então, efetuando esses cálculos aqui, nós vamos encontrar que alfa é 1,76. Jogando esses valores aqui, para determinar a equação da reta, nós temos que o valor de y é alfa x mais beta. Ou seja, o valor de alfa que nós encontramos, 176. O valor de beta que nós encontramos, menos 1,38. Então, essa daqui é a equação da reta. Para esse exemplo aqui, é a reta que passa mais próxima desses pontos aqui. Nós só vamos ter uma reta exata. Lembra do valor do coeficiente de correlação lá? Que deu menos 0,98? Nós só vamos ter uma reta exata se essa correlação for perfeita. Ou seja, se o valor de R ele for 1. Como a classificação da correlação para esse exemplo ela foi ótima, nós temos que
nós podemos fazer estimativa para esse caso aqui, que nós teremos uma boa estimativa do evento ocorrer. Então, o que nós queremos nesse exemplo aqui? Ó? Nós queremos determinar que se o preço do produto ele for para R$80, quanto que será a demanda desse produto? Quanto que será a demanda aproximada desse produto? Então, nós temos aqui R$80, ele representa o preço. E o preço está representado pela letra X. Então, basta substituir o valor de X aqui por 80. Então, vamos lá. Vai ficar 176 menos 1,38 vezes 80. Efetuando os cálculos, nós temos o valor 66. Ou seja, se esse produto ele for para R$80, nós temos que a demanda aproximada será 66 unidades desse produto. E a partir dessa reta, dessa equação da reta aqui, nós podemos fazer outras estimativas. Por exemplo, se o preço desse produto não tem aqui, se o preço desse produto estiver em R$65, qual será a demanda aproximada? Ou nós podemos também pegar a demanda aqui, vamos supor um outro exemplo. Se a demanda desse produto for 105 unidades, vamos supor. Quanto que estará o preço desse produto, sendo a demanda estando em 105 unidades? São exemplos que eu estou falando aqui, que a partir dessa reta aqui de regressão, nós podemos tanto predizer os valores de X, quanto os valores de Y. Aí as referências utilizadas nessa aula.